Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso videocast. Esse videocast do Brinde ao Branding é uma iniciativa do Curso Superior de Tecnologia em Marketing do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Regina Helena Gianotti, professora do curso e também pró-reitora acadêmica da instituição. E nesse episódio eu tenho o prazer de ter aqui conosco o Wellington Limeira, que é diretor de criação da MLabs, uma das maiores plataformas de gestão de mídias sociais da América Latina, e a nossa professora Lucy Decache, além dos convidados, professora Daniele Castro e os estudantes do curso. Quero que você se sinta muito à vontade durante esse episódio e, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Lucy, é contigo, o convidado é seu. Obrigada. Bom, é muito bom estar aqui nesse episódio, trazendo mais um profissional de mercado para contar para os meninos um pouco sobre a sua trajetória, né? Dar aquelas dicas já para facilitar o caminho e apontar os desafios que eles têm, né? Nesse episódio de hoje a gente traz o Wellington, que é um talentoso publicitário, ele é pós-graduado em design digital e tem diversas outras especializações que ele vai compartilhar com a gente, né? Mas o barato do Wellington é porque ele tem uma paixão ardente pela comunicação e pela criação de conteúdos que façam a diferença na vida das pessoas, né? Ele tem uma vasta experiência e vai dividir aqui conosco. Ele vai entregar dicas, insights, falar do que deu certo, falar do que deu errado, desafios que ele teve, coisas das quais ele se arrepende e não faria de novo. Ele vai entregar o ouro, né, Wellington? Isso aí. Então, eu queria começar perguntando para você o seguinte. A gente gostaria de saber mais um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Como é que você entrou no mercado? Quais foram as oportunidades que aconteceram? Quais foram os desafios e que te trouxeram até aqui, hoje, como diretor da MLabs, que é a maior plataforma de gestão de redes sociais da América Latina? Conta aí pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, obrigado. Oi para todo mundo que está assistindo aí também, para todo mundo aqui. Pode me chamar de Well, acho que é mais fácil. Hoje em dia, quando me chamam de Well, eu acho que eu nem respondo mais, exato. Well é mais fácil. Chegou na faculdade e foi ficando. Mas enfim, indo direto ao ponto. Eu me formei na faculdade e fiz publicidade em 2016. Mas eu acho que a minha história começa num projeto que eu tive no YouTube com um amigo em 2016 também, comecinho de 2016. Tava no boom dos canais do YouTube, criação e tudo mais, e as pessoas queriam criar, queriam ganhar dinheiro com aquilo, e a gente começou meio que despretensiosamente, tentando, claro, conseguir alguma coisa, mas a gente começou ali a produzir, e eu fazia roteiro com ele e editava os vídeos, não era nada muito profissional assim, só, tipo, ele também fazia publicidade, então a gente tinha essa troca ali, e ele foi me passando um pouquinho, o curso dele era muito focado para TV e internet. Então, ele foi me trazendo umas dicas, assim, a gente foi aprendendo junto. E ali foi o meu primeiro sim para esse mercado que eu trabalho, assim. Enfim, me formei na faculdade, a gente não conseguiu continuar por conta do TCC, que, meu Deus, né? Traumas. é uma época difícil na vida do estudante. Mas, enfim, depois disso eu me formei e fiquei num momento meio desesperador, que era o que eu vou fazer agora. Me formei e como que eu vou entrar no mercado de trabalho, o que eu vou fazer. E esse ali foi o momento que eu fiquei, meu Deus, literalmente, não sei para onde eu vou, né? Me formei e agora, para onde eu vou? E eu tive a oportunidade de conversar com uma prima minha, que ela tinha uma loja de surfwear, de roupa masculina, e ela falou, eu queria alguém para fazer a gestão das mídias sociais do meu negócio. Só que assim, me formei em 2016, mídias sociais já era um assunto recorrente, só que ainda na faculdade eu não tive acesso a conversar um pouco mais sobre isso. E eu tive que correr atrás, assim, eu acho que isso é um dos pontos principais, assim, a gente precisa se especializar, saber o que está acontecendo no mercado e correr atrás para se manter atualizado. Então, assim, eu fui pesquisar, descobri um curso da Paula Tebet na época, aqui em Niterói, era o treinamento de um dia para gestão de mídias sociais. Bom, fui fazer esse curso, adorei, várias dicas poderosas. Eu já tinha começado ali a fazer a gestão, mas muito no tato. Enfim, no final do treinamento ela fez uma enquete. Na verdade, ela fez uma proposta ali para quem quisesse, quem tivesse gostado, gravar um vídeo sobre o que achou do treinamento e o vencedor ganharia uma consultoria dela. Eu olhei para aquilo ali como uma oportunidade. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho alguma coisa para aprender e para conseguir aqui.
nunca foi um problema para mim gravar vídeo, a gente já tinha essa experiência dali do canal do YouTube com o meu amigo. Fui, fiz o vídeo, ganhei lá o mini concurso dela e consegui uma consultoria. E nessa consultoria foi o meu momento de mostrar meu trabalho, mostrar o que eu sabia fazer, mostrar o que eu podia fazer. E nessa conversa ali foi uma conversa para ela poder olhar para a mídia social que eu fazia gestão e ela me passar o feedback ali. Só que eu entendi aquilo como, cara, eu posso mostrar, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, eu acho que eu sei fazer isso aqui, eu tenho ideia de fazer isso aqui. E ali ela olhou e falou, vamos trabalhar junto, assim. Só que nesse primeiro momento não era algo remunerado, ela me indicava algumas coisas, alguns clientes, e eu fazia esse material para ela. Então, assim, o meu começo foi bem informal, assim, eu não comecei numa agência, não comecei em nada do tipo. Eu comecei fazendo a gestão ali e trazendo meus conteúdos mais criativos com a Paula Tebet. Essa foi a forma ali que eu entrei no mercado. Tá, mas você diria que a sua atitude, porque tudo de muito que você contou aí surgiu, mas você poderia ter ficado impassível para aquilo e não ter aproveitado. Né? Assim, você acredita que a sua atitude diante das oportunidades e você chegar e se propor a ir lá e ver e dar o seu melhor fizeram a diferença no seu percurso? Com toda certeza, assim. Eu falo que... Eu sei que depois a gente vai falar, que você comentou comigo sobre coisas que eu me arrependo e tal. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que eu não me arrependo de ter feito nesse momento é isso. É ter olhado para isso como uma oportunidade mesmo. Porque eu poderia ter simplesmente olhado ali para aquela situação e falado, cara, eu não vou ganhar nada dela, assim. Tipo, eu vou ganhar do que vem, né? Não sei o que pode vir aí. Mas eu olhei aquilo ali como uma oportunidade. Eu precisava trabalhar, eu estava desempregado, assim, eu estava empregado ali fazendo a gestão da minha prima, mas eu olhava aquilo ali como algo temporário. Eu queria, enfim, ser alguém no mercado. Então eu olhei para aquilo ali e falei, vou me envolver, vou ver qual é. E eu lembro que no começo, minha mãe até me questionou, falou, mas você não vai receber diretamente disso, como é que vai ser? Eu falei, mãe, eu vou tentar, vambora, vamos ver qual é. E graças a Deus deu muito certo, assim. E conta pra mim, como é que o Kiso, né, MLabs, aparece na sua vida, em que situação e como é que foi essa nova oportunidade, como é que você lidou com ela? Bom, o Kiso entra a partir do momento que aparece uma palavrinha meio desconhecida para mim naquela época, que é o infotenimento, que é a junção, né, das palavras informação e entretenimento. E eu descobri que eu comecei a fazer isso com Paula mesmo sem ser de forma pensada. Porque o que aconteceu? Paula tem um jeito muito único dela. Paula Tebet, para quem não sabe, Exato. É referência niteroense e é uma referência no mercado, em gestão de mídias sociais, ligada justamente à parte do conteúdo autêntico. Exato. Exatamente. Então, eu vi que ela tinha um jeito diferente dela e comecei a questionar. Eu falei, Paula, você faria um videozinho diferente aqui? Você faria um personagem? A gente iria pra rua fazer alguma coisa? Eu sempre gostei muito de humor e enfim, audiovisual. E ela falou, vambora. Então, enfim, começamos um projeto. Um amigo meu, esse meu amigo lá do YouTube, ele conheceu a Paula também. Ele falou, cara, a Paula podia ter um jornal de notícias no marketing digital, só que do jeito dela. Eu olhei pra isso e falei, meu Deus, acho ótimo. Cheguei e propus pra ela. E ela falou, vamos embora. Na época era no IGTV. A gente começou a criar no IGTV. Os cabelinhos brancos aqui já vão dizendo alguma coisa. Foi ontem, porém, né? A gente começou lá e depois foi pro YouTube. E o projeto começou a dar muito certo. As pessoas começaram a ver, os comentários começaram a aparecer. As pessoas começaram a gostar. E o que eu fazia nesse projeto ali? Eu roteirizava, gravava, editava e subia Só no YouTube. Isso tudo, né? Fazia tudo. Porque eu sempre gostei muito do processo no geral, assim. Então, enfim, pra mim a gente se divertia, ria pra caramba. E a partir disso aí, chegou a notícia que ela falou, o Kiso, que é CMO da MLabs, tá olhando, tá vendo o Media News, ele tá curtindo, tá comentando, ele me seguiu. E do nada, ela chegou assim e falou, eu acho que o negócio tá indo, assim, porque a MLabs quer uma reunião com a gente, para falar de projetos. E foi isso, aí apareceu, a gente marcou uma reunião na época com o Kiso, com a Mari, que é minha chefe hoje, é Head de Marketing na MLabs até hoje. E a gente conversou sobre o seguinte projeto. A gente quer que o Media News seja nosso, então a gente vai comprar o Media News, a gente vai trazer o Media News para os canais da MLabs, porque
casava muito a persona da MLabs com a Paula, né? Porque ela é muito comunicativa e pra frente, engraçada. E eles queriam trazer um pouco desse infotenimento, que é um pouquinho de trazer o entretenimento de forma... a educação com entretenimento. Então, casava muito ali o que a gente estava fazendo. Eu tive que dosar um pouquinho as piadas, que às vezes as piadas eram muito fora da casinha. Tipo, tá, agora a gente tá trabalhando aqui com uma empresa. Mas assim, funcionou muito bem, foi um casamento muito bom. Então a gente começou a cobrir eventos de marketing pelo Brasil e o Media News virou da MLabs, assim. É nítida a paixão que você sente ao executar, a cumprir a sua carreira, e isso é muito bom. A gente sente o brilho nos seus olhos. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui, que está em casa assistindo, deve estar se perguntando o que eu faço, como eu devo proceder para poder sentir essa mesma experiência e tentar alcançar a oportunidade que você teve na MLabs ou numa outra plataforma, não importa, mas para se desenvolver profissionalmente, qual é aquela dica de ouro imperdível ali para a Lente da Verdade? Conta para os meninos o que eles precisam desenvolver, comportamental, técnico, para poder chegar e falar, well, eu estou aqui. Bom, eu acho que assim, não existe uma forma de bolo, né? Você tem que entender que existem várias formas de chegar a diferentes lugares, mas eu acho que, primeira coisa, para ter esse brilho no olho, você precisa gostar do que você está se propondo a fazer. Eu acho isso muito importante. E para isso a gente precisa conhecer, explorar, enfim, entender. Eu acho que a faculdade é um momento da gente olhar para essas diferentes áreas, diferentes possibilidades que a gente pode trabalhar. Mas é isso, assim, tipo, é procurar uma coisa e focar numa coisa que você tenha vontade, assim. Eu te falei, eu sempre me achei uma pessoa muito criativa e sempre gostei muito de audiovisual. Então, olhar para isso me crescia o olho, assim. Então, eu enxerguei naquilo ali uma forma de poder fazer diferente. E coisas que eu acho que as pessoas precisam... Desculpa. E coisas que eu acho que a gente... Uma... Não, tá tranquilo. Mas o que eu acho que as pessoas podem investir é em se manter atualizado. E quando eu digo se manter atualizado, não é só a questão do livro, do curso, do todo, porque a gente vive num mundo extremamente globalizado, a internet está aí para isso, e a gente precisa se atualizar em tudo. E quando eu digo tudo, é tipo, eu preciso ver Big Brother? Não, mas eu preciso saber o que está acontecendo no Big Brother. Eu preciso ver... Não, mas eu preciso saber o que está acontecendo na mídia, eu preciso saber o que está acontecendo no mercado. Eventos. Assim. Exatamente, em evento, em tudo. Até para poder fazer, no caso, você vai trabalhar com campanhas e tudo mais, para fazer campanhas de timing, porque às vezes são campanhas que funcionam muito, né? Tem um assunto quente ali agora, tem uma trend quente ali acontecendo, você precisa saber do que está acontecendo. Então, assim, precisamos ser profissionais que olhem para o mercado num todo, assim. Eu não vou pegar todo dia de manhã e ler um jornal inteiro para poder saber o que está acontecendo. Mas eu preciso saber as principais coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso é imprescindível, assim, a gente se manter atualizado de todas as formas possíveis. Agora a gente também está aí com a inteligência artificial chegando no mercado com tudo. Que está dando um medinho, isso e aquilo, as pessoas estão com medo, mas eu acho que isso é uma dica que eu posso dar, que é bem quente também, que é da gente olhar para a inteligência artificial como uma aliada, assim. Que cara, ela tá ali para me ajudar no meu processo de trabalho. Então, assim, eu vou dar o comando, eu vou facilitar o meu processo aqui e é assim que vai acontecer. Mas para isso eu preciso aprender a usar ela. Então, eu preciso me atualizar, eu preciso correr atrás e olhar para aquilo ali, cara, como que eu vou colocar isso aqui funcionando no meu dia a dia, como que isso vai trabalhar para mim e não o contrário. Então, eu acho que é isso, se manter atualizado, ter paixão pelo que você faz. Eu acho que é muito legal também uma visão da gente olhar para o todo, porque eu acho, enfim, na faculdade, pelo menos na época que eu fiz faculdade, a gente olhava muito para uma agência, por exemplo. Quais são as áreas dentro de uma agência? Você vai trabalhar com mídia ou vai trabalhar lá com criação? Mas eu acho que a gente pode ter um olhar um pouco mais generalista, sabe? Porque uma coisa que eu sinto que é muito pedido no mercado é você saber um pouquinho, não só saber mais do que você faz, sabe? Porque o mercado pede isso. Não é tipo, você não vai ser especialista em tudo, mas você precisa saber um pouquinho do processo completo. Hoje, lá no time de marketing da MLabs, nós temos alguns times. O meu time é o time de criação, mas nós temos o time de inbound, nós temos o time de social e o time de mídia. Eu preciso saber um pouquinho de como cada time funciona para eu poder atender, porque o meu time de criação é o time que atende a todos os times. Então, assim,
a gente precisa querer saber um pouquinho mais, assim. Sempre é bom saber um pouquinho mais, sempre é bom olhar um pouquinho mais, para a gente poder saber trabalhar com o outro, saber o que o outro vai precisar e também para poder oferecer soluções mais criativas, porque, enfim, se eu só faço o meu, eu não vou entender muito ali da estratégia, não vou entender muito ali do outro time para eu poder tentar trazer alguma sacada, para eu poder tentar trazer alguma outra coisa. Então, assim, olha para o seu, mas você precisa conhecer pelo menos um pouquinho de cada área, assim. Agora, o próprio projeto nosso é do Brinde ao Branding. Falei certo, viu, professor? E aí me vem sempre a pergunta assim, né? A criatividade é um ingrediente indispensável, você faz isso com muito prazer. Como é que você equilibra, né, a sua necessidade de ser criativo com a demanda de atingir resultados lá na MLab? Porque você pode ser muito criativo, mas você tem que entregar resultados. Me dá aí uma receita para você equilibrar essa tua criatividade transbordante e entregar resultado para ele. Bom, você tem que viver. Você tem que viver, porque a criatividade não vai vir de você numa coisa maçante, sabe? Graças a Deus eu tenho muito privilégio. Na MLabs a gente tem uma cultura muito tranquila lá dentro, assim, de vou dar uma descansada para eu poder pensar. Preciso fazer isso. E criatividade é isso, assim. Eu acho que eu já ouvi muitas pessoas falando que ninguém nasce criativo, a gente estimula a nossa criatividade. Eu acho que isso de estar atualizado, de olhar Twitter, olhar mídia social e saber do que está acontecendo ajuda muito a gente nesse processo também. Mas eu acho que é isso, você precisa de tempo para pensar, para olhar para outras coisas, para fazer, às vezes tomar um banho. Minha chefe fala que às vezes ela precisa lavar o cabelo para ela poder voltar e trazer alguma ideia. E às vezes é isso, assim. Então, assim, eu trabalho com a criatividade, eu me acho uma pessoa criativa, mas eu não sou criativo o tempo todo. E não fica escravo dela. Exatamente. É uma ferramenta que você tem e você usa quando você precisa. Exato. Então, e assim, é você saber que você precisa ter um time também que você possa contar. Vai ter dia que a ideia vai ser minha, vai ter dia que a ideia vai ser sua. É porque essa escravidão, essa coisa de ter que ser criativo o tempo inteiro, também é uma coisa que limita muito. Sim. Né? A gente entender que tem a técnica que vai. Bastante interessante. Exato. Então, mas é isso. É você olhar para aquilo ali e saber que não necessariamente toda a campanha que você fizer, você vai ter a maior ideia da sua vida. Existem campanhas e campanhas, existem projetos e projetos. A gente precisa entender, na verdade, o esforço que a gente quer colocar em cada coisa. Lá no time, a gente tem a pessoa que cuida da gestão do nosso dia a dia ali, e ela sempre fala, esse aqui é para você colocar carinho, tá? Esse aqui é para você colocar amor. Então, eu sei que quando é amor, é o projeto que eu preciso me dedicar. E carinho é o projeto que, cara, eu vou entregar, mas não vai ser o projeto, né? Porque, assim, mercado, rápido, vambora, entrega. Eu poderia ficar aqui fazendo milhões de perguntas, mas eu tenho ali um povo que está ávido para te fazer perguntas também. Então, a gente vai agora partir para saber as perguntas do pessoal da plateia. Perfeito. Tá bom? Vambora. Oi, Well, meu nome é Esther Silveira Matias, eu sou do primeiro período de marketing e nós temos lidado com um período, né, assim, da rede social em todo, de excesso de informação. Como a gente pode transformar esse excesso de informação em um conteúdo de maneira saudável, sem a gente ficar sobrecarregado? Bom, eu acho que você precisa pensar em filtros, assim, você diz conteúdo para criar para alguma marca, algum cliente, nesse caso. Você precisa ter filtro, você precisa saber ali, quando você vai trabalhar e produzir para alguma marca, você precisa entender quais são os objetivos dela, qual é a estratégia que ela usa, como é a linguagem dela, qual é a persona dela, para você poder saber como você vai trazer esse conteúdo ali. Bom, o que eu posso te passar é o meu ponto de vista, assim, da parte de criação. Normalmente, quando algum conteúdo vai ser postado, lá no meu time, por exemplo, o time de social vai vir com a pauta do que vai ser passado ali. Eles já vão olhar, assim, eles já entendem bem, a gente entende bem a linguagem, como a empresa comunica, como é a persona da MLabs nas mídias sociais. Então, eles vão trazer isso para mim e eu vou trazer isso, aplicar essa notícia, o que vai vir, e a gente vai entender. Tá, isso aqui é legal ser um conteúdo em vídeo, isso aqui é legal ser um conteúdo carrossel, por exemplo, isso aqui é legal ser algum outro tipo de conteúdo. A gente vai entender isso junto, e aí eu vou começar a produção dentro do meu time de criação. O que a gente vai fazer? Se for um vídeo, a gente vai precisar entender. A gente precisa que alguém específico grave, a gente precisa que seja uma animação, a gente precisa... Então, assim, eu acho que, na verdade, precisa de ter a pessoa ou o time ali que vai entender e fazer a curadoria desses conteúdos. Nesse caso, para as mídias sociais, é o time de social.
e ele vai trazer pra gente poder entender a melhor forma. Eu vou trabalhar com a melhor forma para entregar esse conteúdo ali pra pessoa que tá ali, sabe? Então, a parte de fazer esse filtro, na verdade, vem mais desse time, que é o time que vai pensar na estratégia, que está focado ali nas métricas, e está focado em entender e conhecer o público, o que o público quer, e saber de todo esse processo mais estratégico. E aí sim ele vai trazer, e a minha estratégia está em cima de também conhecer essa mesma persona, também conhecer o público, só que como que eu vou fazer que essa comunicação seja mais eficiente? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso, assim, você precisa aliar um pouquinho o time que vai pensar a estratégia para o time que também vai pensar a estratégia para trazer o conteúdo em si, sabe? Não sei se foi claro. Foi. Oi, eu sou a Bruna Serpa, sou do primeiro período de marketing, e a minha pergunta, na verdade, seria qual foi o maior desafio da sua carreira? Bom, eu acho que foi, assim, um momento mais desafiador foi justamente ali no comecinho da pandemia, eu posso dizer que foi o momento em que ficou todo mundo naquela incerteza, mas eu posso dizer que eu acho que o momento mais desafiador foi o momento que mais me trouxe frutos, assim, foi um momento em que os meus projetos começaram a funcionar muito, porque as pessoas estavam em casa e as pessoas estavam querendo consumir entretenimento de alguma forma, mas ao mesmo tempo também estava rolando todo aquele movimento das lives e tudo mais, e todo mundo queria aprender alguma coisa. Então, a forma em que eu criava conteúdo foi um casamento perfeito, pelo menos para o nicho ali do marketing digital naquele momento. Assim, as pessoas começaram a querer consumir conteúdo e saber das atualizações e tal, das mídias sociais. No caso ali eu estava fazendo esse quadro, esse projeto com a Paula do Media New já para a MLabs. Então, assim, foi um momento de eu ficar... Primeiro, me deu muita incerteza de como vai ser, porque, enfim, para eu conseguir ganhar dinheiro, eu precisaria, enfim, da Paula na rua, porque era ali o que me trazia nesse momento, eu já estava trabalhando com ela. Só que eu fiquei, cara, como vai ser minha vida? O que eu vou fazer? E eu acho que, assim, foi muito natural, é desafiador, eu acho que minha carreira é recente aí, não é tão vasta assim, vai fazer, não sei fazer conta, fiz comunicação, né? Mas não tem tanto tempo assim, mas eu acho que foi um momento ali em que eu olhei e eu fiquei realmente meio... O que eu vou fazer? Mas eu acho que a parada é você olhar e focar, e, enfim, confiar no que você está fazendo, por isso que eu acho muito importante você gostar do que você faz, e você entender, se especializar naquilo ali, para você seguir. E foi assim, foi funcionando, a gente foi criando o projeto e depois foram aparecendo outros projetos, a gente foi desenvolvendo e o negócio foi dando certo, só foi crescendo. Então eu acho que é isso, o momento mais desafiador foi olhar ali na pandemia, de eu ficar meio, o que eu vou fazer? Mas ao mesmo tempo tendo essa certeza do, cara, eu faço o que eu gosto, é legal fazer isso aqui, eu me divirto fazendo isso aqui e eu me especializo para fazer isso aqui e é isso, assim. Meu nome é Isaías Campistas, sou do primeiro período de marketing e a minha pergunta é relacionada à sua pós. Você fez publicidade, que já abrange um pouco de design, e fez uma pós em design digital. Eu gostaria de saber o que te agregou essa pós-graduação e qual foi a sua visão de mundo que mudou depois disso e quais as oportunidades também que se abriram com essa pós. Maravilhoso. Então... eu comecei a fazer publicidade na época, me falaram que... Uns amigos falaram, não, você tem que fazer bacharel, porque na época o design era, não sei como é hoje, mas era tecnólogo, eles falaram, não, mas fazer uma graduação e tudo mais, eu embarquei, olhei para a ementa de publicidade, me identifiquei ali, comunicação, falei, cara, legal, vou lá. Mas eu sempre tive uma meta de, cara, mas eu vou me formar nisso aqui, eu sempre, assim, na verdade, na época da adolescência, eu fui bem autodidata, eu botava a mão na massa e eu comecei a criar no PowerPoint e criava as artezinhas ali para as coisas de aniversário de alguém, coisa da igreja na época. Então, assim, eu fiquei nesse processo ali e eu tinha essa coisa, não, eu quero fazer design. Mas aí, quando eu cheguei e me falaram, não, seria legal você fazer um bacharel e tudo mais, beleza. Fui fazer publicidade, mas eu tinha a meta de fazer alguma coisa em design depois que eu formasse. E assim eu fiz, formei, passou um tempinho ali, eu comecei a fazer a pós. Eu quis fazer o design digital porque, para me atualizar mais, para entender, eu já estava meio que inserido nesse mercado ali, nesse momento ali da minha carreira. E comecei a fazer na época, e assim, mudou bastante coisa para mim, na verdade. Porque eu comecei a entender um pouco mais a fundo da parte técnica. Porque
o do dia a dia ali, o do feeling e tudo mais, eu tava sacando porque eu tinha no dia a dia. Então, assim, era uma coisa muito... Teve todo o projeto que eu comentei também lá do YouTube, então era aquela coisa bem dinâmica de internet. Eu já entrei nesse mercado com esse frescor ali da internet, olhando para esse lado, só que esse foi um momento em que eu consegui me especializar mais ali na parte técnica, porque eu aprendi dos programas de edição, eu fui aprendendo coisas básicas de animação e tudo mais. Então, assim, o que mudou, acho que você perguntou o que mudou na minha perspectiva, cara, me deixou mais técnico. Eu acho que isso me dá mais bagagem, me dá mais confiança para fazer o que eu faço hoje. Eu acho que é muito bom o feeling, é muito bom a gente saber ali do dia a dia, e a gente aprende com o dia a dia, não tem como, assim, no dia a dia que você vai aprender a fazer aquilo ali, porque às vezes a gente tem a teoria, mas muita teoria também, às vezes, na prática ali a gente acaba se perdendo. Mas eu acho que é um casamento perfeito. Então, a gente precisa ter o dia a dia, mas também precisa se especializar. A gente precisa correr atrás do técnico. E foi o que mudou, assim, pra mim ali, foi essa questão. Mas, assim, eu posso recomendar. Se especializem, mas também vivam o dia a dia e valorizem essa experiência de colocar a mão na massa mesmo, sabe? Então, acho que é isso, assim. Well, meu nome é Daniele Castro, eu sou coordenadora do curso superior de Tecnologia e Marketing, mas eu venho, de publicidade, passei minha vida inteira aí como redatora, E o nosso curso tem redação publicitária, e direção de arte, porque a gente sabe que isso é uma competência essencial para o profissional de marketing também hoje no mercado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial, como você citou, que facilita muito no dia a dia, mas a gente também vê, principalmente no mercado, e a gente também fala sobre isso nas aulas, sobre tom de voz, sobre fazer uma gestão de branding da marca, persona, a gente fala de brand book para as grandes marcas. Então, eu queria saber a sua opinião, até que ponto aí o uso da inteligência artificial pode ou não criar essa identidade para a marca, e como é que a gente faz isso no dia a dia? Sim, perfeito. Eu acho que a gente precisa entender que, claro, existem muitos... É um assunto bem denso, assim, falar sobre inteligência artificial. Eu só pincelei aqui, mas uma coisa que eu trago para mim é que, cara, a inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta para você trabalhar e tudo mais, mas, assim, ela não é criativa. Pelo menos não por enquanto, Então, é aí que a gente consegue se colocar ainda nesse mercado. Então, é você colocar essa sua capacidade de olhar o entorno e se manter atualizado, como eu falei várias vezes, mas é você olhar para isso e conseguir trazer o frescor do ser humano ali, é você conseguir trazer o jeitinho pra gente. O Brasil tem um jeito muito específico de usar a internet, a gente é muito brincalhãozinho, a gente é muito... Então, acho que é isso, é você tentar trazer esse frescor, trazer o que te faz humano, para as suas peças, trazer para as suas coisas. Quanto a Brand Book e tudo mais, lá na MLabs a gente trabalha eu acabei de desenvolver, na verdade, a atualização do nosso Brand Book, que é o manual ali da nossa marca, como as pessoas, enfim, vão usar, funciona muito como manual. E, cara, eu acho que para esse processo, assim, pelo menos eu não usei a inteligência artificial. Eu gosto de parar e olhar referências e tudo mais, para poder... não deixar nada muito robotizado. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Principalmente, você falou que você veio da redação publicitária. É muito complicado hoje em dia você pensar em usar um chat GPT, por exemplo, para poder dar um prompt ali, ele gerar um texto para você, porque vem uma coisa muito formatada, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, e é isso que vai destacar a gente no mercado, num mercado que existe a inteligência artificial, que é você continuar sendo humano, e você priorizar ser humano, você priorizar falar do jeito que uma pessoa falaria, e não do jeito que um robô falaria, uma coisa muito técnica, uma coisa muito certa, sabe? Você pode usar aquilo ali para te ajudar, mas dá uma suavizada, sabe, tipo, usa aquilo ali de forma humana, porque as pessoas estão nas redes sociais para se conectar com pessoas, não com marcas, e não com, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, o que vai fazer com que o público da sua marca, ou com qualquer processo ali funcione nas mídias sociais, é fazer com que esse relacionamento seja cada vez mais pessoal, assim. Então, eu acho que o que eu poderia falar, o que eu posso falar cara, eu uso a inteligência artificial para me ajudar em alguns pontos específicos, mas eu não deixo ela passar a minha criatividade, sabe? Eu não deixo ela acima de mim no ponto de... eu quero muito ter uma ideia.
E aí, ChatGPT, o que eu posso... Não, peraí, a ideia tem que partir daqui. Eu posso usar ela como ferramenta de pesquisa para poder fazer um benchmark ali, para eu poder olhar e falar, cara, isso aqui funciona, eu já vi isso aqui no perfil de tal concorrente, eu já vi isso aqui lá fora, mas como que eu posso criar o meu? Qual a linguagem da marca? Como que eu posso fazer isso aqui? Eu acho que precisa muito fazer esse questionamento pra gente, assim. A gente precisa focar em ser humano, é meio estranho falar isso, né? Mas assim, é isso, focar, cara, o que me faz ser diferente? É conhecer esse mercado aqui brasileiro, por exemplo. Eu sei a piadinha que eu posso colocar ali, eu sei o meme que o pessoal vai conhecer. A inteligência artificial não vai saber, ela vai saber ali do resultado. Então você pode se beneficiar dela, olhar para aquilo ali e falar, tá, aqui eu tenho dado, aqui eu tenho a meta. Inclusive eu trabalho com o Rafael Kiso, que é mestre de dados no mercado. E tudo que você faz, ele vai te perguntar sobre... Tá, mas e a métrica disso aqui, o dado disso aqui? Então, assim, é muito bom você usar isso para você ter o dado, ter a métrica, ter o embasamento, mas aí você cria em cima disso. Então, eu acho que é isso, assim. Seja humano, foca em criar e se comunicar com pessoas, porque robôs vão trazer coisas ali muito mais retas, né? E a gente pode trazer o nosso jeitinho aí. Bom, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer pela tua participação nesse terceiro episódio do nosso videocast. Fico muito feliz de ouvir, né, um profissional tão jovem, tão bem sucedido e que resgata tanto daquilo que, por vezes, nós aqui, os dinossauros do curso, né, como a gente costuma dizer, né, do mundo analógico, que nascemos no mundo analógico e que passamos para o mundo digital, como é importante ouvir uma abordagem de um profissional que nasceu nesse ambiente, que se fez nesse ambiente, fazer menção a tantas coisas que ainda nos diferencia, né? Justamente porque o marketing, a publicidade, até por conta do efeito das mídias sociais, de tudo que a gente tem, nós temos muitos aventureiros pelo meio do caminho, né? E distinguir um bom profissional de um profissional que na realidade só utiliza os recursos para poder criar uma solução temporária, eu acho que fica aqui um alerta para todo mundo que se interessa, inclusive, por conteúdos nesse sentido, né? Do quão importante é buscar especialização, entender daquilo que está fazendo, aquilo que a gente fala, né? Sempre conhecer a técnica, dominar a técnica é o que te faz aprimorar e propor soluções cada vez melhores. Então, muito obrigada pelas dicas que você deu aqui para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham, para aqueles que têm interesse a respeito de conteúdos de marketing, em especial daqueles que saiam do brinde ao branding, né? Afinal de contas, esse é o grande paradoxo que a gente está se propondo a discutir aqui nesse videocast. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lucia, obrigada pela mediação, e para vocês que estão todos aqui, fizeram essas perguntas, e vocês que nos acompanham. Muito obrigada. Obrigado. Agradecer a você por ter vindo, por ter se entregado dessa forma, e dizer para vocês que hoje a gente falou sobre como a criatividade e o brilho no olho é importante, mas de como ela precisa ser alimentada com conhecimento e experiência. Sim. E aí, ávidos dessa criatividade, a gente já marca encontro com vocês para o próximo episódio, esperando encontrar todo mundo aqui com a gente. Yeah.